Boa tarde aos nossos missionários. Eu queria que você se apresentasse, irmão. Irmão João Batista, natural de que lugar, irmão João Batista? Olha, eu sou natural de Vitória de Santo Antão, aqui pertinho, né? Mas eu sou de Vitória de Nascimento, eu digo que eu sou de Garanhuns de coração. Eu tenho paixão e é uma igreja que nos acolheu com muito carinho e eu me sinto... Hoje, na realidade, nós somos do mundo. Onde nós estivermos, nós somos da Paraíba, nós somos da Bahia, nós somos de Pernambuco. Onde o Papai do Céu mandar, nós iremos. Fomos, tivemos o nosso lar em Garanhuns, mas aonde Deus mandar hoje. O irmão João Batista, ele é esposo da irmã Esther, né? E a irmã Esther também vai se apresentar, é natural de que cidade? Eu sou garanhuense, de nascimento e coração. Sou natural de Garanhuns, Pernambuco. Os irmãos, irmão João Batista e a irmã Esther, têm um ministério lindo. Eles estão aqui na nossa igreja, na igreja João Alfredo, fazendo uma semana de oração. Hoje foi o primeiro dia, foi uma maravilha. Já dá para sentir como é que vai ser o restante dessa semana. Agora, irmãos, como é que surgiu no coração de vocês esse desejo missionário? Eu sei que o irmão já é muito tempo já a missionário, antes de se casar, né? Mas como casal, como é que surgiu esse desejo missionário? Como é que surgiu esse chamado? Chamado para a missão. Vai falar você? Foi em 2009 que o chamado chegou para nós, assim, como família. Eu digo assim, definitivamente para sair de Garanhuns e para ir para o mundo. Mas antes, mesmo casados, nós já fazíamos esse mesmo trabalho na cidade de Garanhuns, onde nós tivemos a alegria de plantar algumas igrejas. Meu pai já foi pioneiro lá também, meu esposo também já fez o progresso da Missão Nordeste, antiga Missão Nordeste. Mas no ano de 2009, nós deixamos a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa para ser missionários, só missionários, 100% da nossa vida. Sem outra fonte de renda, sem nenhuma garantia, sem garantia de nada. Nós não sabíamos onde íamos morar, o que a gente ia comer, o que a gente ia ganhar, onde a gente ia viver. A gente só tinha uma certeza que o chamado chegou para a nossa vida, para viver nesse modelo, viver pela palavra de Deus, pela fé. E aí nós fomos, 2009. Porque, irmãos, a vida de missionário não é fácil, não. Eu quero que os irmãos me corrijam se eu estiver errado. Vocês trabalham para a missão, né? Mas não são assalariados da missão, não são registrados em carteira, né? Então vocês fazem uma obra voluntária. Quando a missão chama, ela paga pelo trabalho, quer dizer, ajuda, né? Dá uma ajuda de custo, né? Uma ajuda de custo. Então nós, realmente é um trabalho por fé mesmo, né? Você tem que ter um chamado para fazer o trabalho missionário, porque muitas pessoas pensam que é como fosse nas outras igrejas, né? Que o missionário lá é registrado, tem o seu salário, né? Mas nós vemos que a obra que os irmãos fazem é realmente uma obra de um trabalho por fé mesmo, né? Por fé, porque a missão ela dá uma ajuda de custo, né? Dá uma ajuda de custo que não é para ficar rico, não é assim, irmão? Nossa igreja, nenhum missionário é rico, né? Nenhum No missionário, nosso já percebemos. ministério, na igreja adventista, não existem missionários ricos, né? Então, quando foi em 2009 que nós ouvimos o chamado do Senhor e aceitamos, foi desse jeitinho. Vocês não terão garantia, não tem garantia alguma. Nós nem tínhamos garantia se depois do curso que nós fizemos na escola, que nós passamos pela escola missionária, a escola de profetas, nós nem tínhamos garantia se ia chegar algum chamado e que alguma igreja, algum lugar ia dar essa ajuda de custo. A promessa tinha, que a União Nordeste estava com um projeto muito grande na época chamado Terra de Esperança, com o pastor Giovanni Queiroz. Então tinha muitas promessas, mas não tinha aquela garantia que o negócio ia mesmo. E foi nesse chamado que nós nos agarramos, porque quando Deus chama, Ele chama. Então, quando Ele chama, a gente só tem que ir, só. E o resto Ele providencia. Agora, irmão, é uma dúvida. Eu conversando com o irmão João Batista, né? Ele me disse que ele era empresário. Tinha uma vida estável, né? Tinha sua casa, ajudava muito a igreja, né? Ajudava muito a igreja.
e ele deixou tudo para fazer essa obra missionária. Agora, assim, aparentemente as pessoas quando vê um empresário, né, olham para o empresário, né, essa pessoa é feliz, ele tem tudo que ele precisa, né, passeia, tem dinheiro para comprar o que quiser, mas qual é a vida mais feliz, irmão? Diz para os irmãos aqui, era quando vocês eram empresário, que tinha muito dinheiro, podia fazer o que quisesse, ajudar a igreja no que pudesse, ou agora, a vida de vocês agora, qual que é mais feliz, irmão? Oi, irmão, eu falo que, sempre digo que nós somos mais felizes hoje. Nunca fomos ricos, mas Deus tinha dado uma condição que nós podíamos viver de maneira confortável. Mas eu digo assim que nós tínhamos dinheiro para fazer uma viagem, mas eu não tinha tempo para viajar, né? Tinha dinheiro para sairmos com a família e jantar fora, fazer uma coisa, mas eu não disponibilizava de tempo para aquilo. Então, as pessoas vivem para trabalham para viver, eu vivia para trabalhar. E montar uma coisa, montar uma empresa, quem trabalha no ramo sabe que é muito difícil você fazer uma empresa prosperar. Mas é 3 vezes mais difícil manter ela do que fazer ela existir, né? Então, chegou um período de tempo que eu fui engolido pelo trabalho. E nasci dentro dessa igreja, já era obreiro, não foi. Quando eu fui para a escola, já era missionário, já tinha toda a experiência, já tínhamos fundado a igreja. Nós fomos para a escola, não foi para aprender, lógico que a gente aprende também. Foi porque a filosofia de trabalho deles era muito com aquilo que nós sonhávamos, né? Em estabelecer um local, trabalhar, treinar pessoas e deixar uma igreja de verdade. Não fazer uma conferência e ir embora, mas fazer com que depois que fôssemos embora daquela localidade, a igreja funcionasse. Então, no mínimo, a gente tinha que passar de 1 ano a 1 ano e meio em cada local. Então, foi essa filosofia que nos levou para a escola, né? Nós já tínhamos uma vida, toda uma vida missionária, mas chegou um tempo que eu não era feliz, né? A gente conversou e eu disse que eu vou me sentir uma pessoa vazia, mesmo nascendo da igreja, tendo experiência. Fui primeiro ancião na igreja de Garanhuns, faltava o pregador, ia lá pregar, faltava o professor de escola sabatina, eu ia lá, fazia, tomava conta que cada ancião era responsável por um culto na semana, mas eu fazia aquela coisa automática. Chegou um momento que estava desse jeito, né? Então aquilo me deixava muito triste, né? Eu trabalhando com carro, tudo, chegou um tempo que eu cheguei para ele e disse, eu vou jogar tudo isso fora porque eu não estou feliz e estou sendo feliz com isso. Ou seja, irmãos, hoje nós viajamos muito mais, conhecemos muito mais lugares pregando, tudo que eu não fiz como missionário que eu tinha, eu nunca consegui fazer como estamos fazendo hoje. Como empresário, na verdade. Como empresário eu não consegui, mas hoje a gente viaja várias partes do país, onde nos chamam, estamos pregando. Realmente hoje nós vivemos. E eu acho que a maior felicidade que nós encontramos é quando a gente vê as pessoas se decidindo, tomando uma decisão lá dentro, sabe? Do tanque batismal, vidas transformadas. Por onde nós passamos, nós voltamos, encontramos as igrejas funcionando, aí isso aí não tem dinheiro que pague. O bônus de conhecer outros locais é só um mimo de Papai do Céu pra gente. Porque Deus é assim, Ele é incrível, né? Ele nos chama para fazer o trabalho dele, mas Ele nos dá alegria também. Não é fácil, vida de missionário não é fácil. O irmão perguntou anteriormente, comentou ajuda de custo. Desde 2020 que nós estamos sem ajuda de custo alguma, desde dezembro de 2020. Porque quando nós vamos atender algum chamado de alguma igreja, algum pastor, eles dão ajuda de custo. O que é isso? Água, luz, fé, mais nada. Mas desde o final de dezembro de 2020 que nós estamos sem ajuda de custo alguma. Assim, no que diz respeito a alguma igreja, algum pastor, alguma associação, é Deus. Deus é o nosso patrão, Ele que cuida da gente. Ele não chamou a gente para um trabalho, então Ele se responsabiliza, né? E é incrível, Deus é incrível, porque Ele nos dá o chamado, nos dá os desafios, que não são poucos, são muitos, mas Ele cerca a nossa alegria da presença dEle, nossa vida, cerca a nossa vida da presença dEle, e isso nos traz alegria. E aí Ele nos dá, assim, privilégio de ir para um lugar e para outro, de conhecer um lugar, conhecer outro. Coisa que a gente não fazia quando a gente tinha dinheiro. Então hoje, sem dinheiro, a gente viaja o mundo. É incrível, gente. Deus é fantástico. Agora, só para que os irmãos entendam e também as pessoas que estão assistindo pelo Instagram,
Irmãos, com respeito à paz de consciência, qual o momento que trazia mais paz de consciência? Quando vocês eram empresários ou agora que vocês estão fazendo esse trabalho missionário? Porque nós sabemos, né, que a perseguição nunca acaba, né? Uhum. A Bíblia mesmo diz que aquele que quiser viver piamente padecerão perseguição, né? Eu digo assim porque nós vivíamos uma vida de empresário também, ainda continuamos empresários, mas a gente está querendo entrar na obra missionária e a gente já está sentindo. Então, eu só queria que os irmãos contassem um pouquinho da sua experiência. Nesse sentido, irmãos, vocês tinham mais paz de consciência quando vocês eram empresários, que não tinha talvez tanta perseguição como hoje, ou vocês têm mais paz na consciência agora que vocês estão nessa obra? Porque eu digo assim, que vocês estão entrando nas fileiras do inimigo e tirando os cativos que estão nas garras do inimigo, né? E eu creio que ele não está contente, né? Eu creio que ele não está contente. Então, assim, o que vocês sentem assim, na questão de paz de consciência? Porque eu digo aqui, irmãos, é um problema muito sério nosso, que nós temos paz de consciência, entendeu? Nós lutamos para ter o quê? A nossa mente limpa diante de Deus. Então, o que é mais? Eu queria que os irmãos dissessem o que é mais fácil você obter a paz de consciência? Quando você tem uma estabilidade financeira ou quando estão nas situações de vocês, dependendo inteiramente de Deus? Olha, a paz é uma pessoa, né? A paz é um sentimento ou um estado. A paz é uma pessoa, é Cristo. E aonde Cristo está, nós podemos ter paz até em meio à tempestade. Então, Deus fez um chamado para nós, mas não quer dizer que quem está dentro de sua casa, quem está dentro do seu negócio, não possa ter paz, né? Então, se a pessoa está ligada a Cristo, ele vai ter paz aonde Deus chamar, porque Deus nos chamou para abandonar tudo e sair para o mundo, mas como nós estávamos conversando, Deus não vai chamar todo mundo para sair. Deus tem um projeto e tem uma missão para cada pessoa no local onde Ele chama. Talvez Deus está chamando um de vocês para ter uma missão dentro do lar, uma missão dentro de uma empresa, de um trabalho, de um colégio. Então, eu digo o seguinte para o meu filho, eu disse, olha filho, você pode ser qualquer coisa nessa vida. Você pode ser um pedreiro, você pode ser um gari, pode ser um advogado, um médico, tá certo? Seja o que você escolher para a profissão, isso é um hobby, tá? Agora, a sua verdadeira missão é ser missionário. Sua profissão é ser missionário. Se você quiser ser um advogado, um médico, um pedreiro, um gari, seja o que você quiser, você tem que fazer o melhor. Mas você nunca esqueça que aquilo ali é um hobby. A sua profissão é ser missionário. Aonde Deus colocar, Ele vai te colocar para que você possa ser uma luz na vida de outras pessoas. Então, o nosso chamado foi para sair. É lógico que nós sentimos muito mais paz. Hoje, eu sinto muito mais paz do que eu faço. Porque dinheiro não compra felicidade. E quem tem, que está me ouvindo aí por trás da câmera, sabe muito bem disso. Dinheiro pode proporcionar um conforto, uma coisa isso, mas felicidade não compra. Então, felicidade e paz, a gente encontra em uma pessoa, e é Cristo. Que não existe felicidade, a gente encontrou essa frase escrita em um livro que lemos. Não existe felicidade fora da obediência. Então, se você quer ser feliz, a felicidade só está na obediência. Então, o que nos dá paz de consciência, paz de espírito, é ter essa certeza de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Que Ele nos chamou para isso e que nós dissemos para Ele, eis-nos aqui, e aqui estamos, né, no chamado que Ele nos fez. Então, isso é o que traz paz, a nossa consciência e a consciência de qualquer pessoa, é obedecer. Se Deus falou, vai, eu não tenho que ficar. Se Deus falou, vai, eu tenho que ir. Então, isso é o que traz paz, é você obedecer o que Deus está falando, fazer tudo que Ele falar. E, como eu falei, chamado é uma coisa muito individual, é uma coisa que Deus fala com você. Então, o nosso chamado foi progressivo. A primeira vez não era para ser missionário, Deus me tirou para me montar uma empresa menor, depois Ele me levou para ser missionário, dependente ainda, né, de uma ajuda de custo, e depois Ele fez o terceiro e último chamado para que a gente se entregue 100% nos braços dEle. Então, é uma coisa progressiva, né? Como ela falou hoje, nós dependemos 100% dEle. Sempre foi, mas hoje mais que nunca, né? Nós temos uma pergunta aqui, mas antes da pergunta, eu só quero aproveitar que o irmão está aqui, entendeu? Porque os irmãos falam muito
o chamado de Deus chamar. Eu não sei se os irmãos aqui têm essa dúvida, né? Como é que Deus chama, irmão? Deus fala, vocês escutam a voz de Deus, como é que Deus chama, né? Conte mais ou menos aqui para os irmãos aqui, entendeu? Porque muitas vezes estão recebendo o chamado de Deus e não sabem que Deus está chamando. Assim, como que é, irmão? Deus fala de várias maneiras, né? Ele não vai chegar e falar audível com você, Se né? necessário, E se necessário ele faz. até fala, né? Pelo Espírito Santo na sua consciência. Mas comigo, ele começou a tirar o gosto pelo que eu tinha. Então, como eu falei, eu olhava as postas de carro, o que tinha, eu não sentia prazer. Era um vazio tremendo, eu me sentia infeliz. Eu trabalhava na igreja, dava estudos bíblicos, fundando as igrejas com isso, mas chegou um certo período de tempo que era um cristianismo mecânico, sabe? E aquilo ali eu fui olhando para mim mesmo, vendo o quanto era vazio, e eu queria mais dentro do Senhor. Ele foi tirando os gostos, tá bom, se eu quer, foi uma coisa progressiva. A gente foi ouvindo, até a última vez nós estávamos na Bahia, estávamos trabalhando com um amigo lá, um trabalho fluindo muito bem, quando ele começou tanto a falar comigo como com a minha esposa, foi na época da pandemia, estava no auge de tudo isso, então nós tivemos tempo para desengavetar um projeto que estava acumulado, que a gente sempre sonhou em trabalhar com famílias. Ele sempre colocou a gente isso no nosso coração. Agora, eu vou só cortar aqui. Como é que Deus colocou isso no nosso coração? Acho que é isso que o irmão está querendo saber, assim, Isso. como o processo, como como foi acontece. esse irmão? O irmão já disse que foi, entendeu? Deus foi, passo a passo, Deus foi conduzindo, entendeu? Tirando algumas coisas dele, tirando alguns desejos, tirando alguns sonhos, né? Mas Deus fala conosco. A gente tem que acreditar nisso. Deus fala com seus filhos. Deus usa a palavra para falar conosco. Deus conhece a nossa vida. Pessoas. E quando a gente ora assim, na presença de Deus, fala assim, Senhor, a minha vida é tua. Quando a gente faz a entrega, quando a gente diz, Senhor, cuida da minha vida, Ele leva a sério. E aí quando a gente está preocupado, quando a gente quer resposta, quando a gente ouve Deus, a gente abre a palavra, Deus nos instrui, ali Deus nos corrige, ali Ele nos responde, através da palavra, através do Espírito de profecia, Ele vai nos indicando. Nós temos nossa mente que precisa estar aberta às impressões do Espírito Santo, aberta às impressões de Deus. Então, por isso também que é importantíssimo a gente cuidar daquilo que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente come, para que a gente não se engane, que nosso coração é enganoso. Então, como é que a gente pode ter a certeza que é Deus que está falando, ou é a nossa própria consciência que está nos enganando? A gente precisa conhecer a fundo a palavra, ter alicerce fundo da palavra, para a gente saber que Deus está nos direcionando. E Ele vai direcionando a nossa vida. Olha, desde que nós casamos, nós já fomos padrinhos de quase uns 30 casais. Aí depois a gente se envolve com a vida de muitos casais. Muitos casais procuram a gente, pedem conselho. A gente está sempre ligado muito a casais, a família. Trabalhamos no Ministério da Família há vários anos. Será que tudo isso não é um indicativo de Deus? E Ele vai mostrando mais, Ele vai trazendo mais alguém. Ele vai colocando uma família em desespero para entrar em contato conosco. Ele usa a nossa vida, a nossa família, para ajudar aquela família a sair do desespero, encontrar um caminho, encontrar um norte. Mas é Deus que faz isso. Não existe mérito algum. Mas a gente não orou um dia e disse assim, Senhor, minha vida é tua, faz da minha vida o que o Senhor quiser, usa a nossa família, Ele leva a sério. E Ele vai usando, Ele vai trabalhando, Ele vai orientando na palavra. Então, em 2016, em meados de 2016, nós tivemos essa convicção que Deus tinha para a nossa família o propósito de nós ajudarmos mais efetivamente outras famílias. Mas nós estávamos no campo missionário, ainda muitas atividades no campo missionário. Acaba que a gente dá estudo, faz visita, culinária, cuida de criança, jovem, adulto, treina isso. Quando sai da igreja, daquele lugar, tem que deixar diácono sabendo o que é fazer diaconato, as mulheres sabendo o que é o Ministério da Mulher, as mulheres sabendo como é que cuida de criança no Ministério da Criança. Então, Escola Sabatina, tesouraria. Quando chegou 2020, pandemia, pé no freio. Senhor, o projeto. Porque desde 2016 a gente ficava nessa corrida de vez em quando o Espírito Santo. Não é que ele de vez em quando falava, ele sempre falava. É porque a gente de vez em quando ouvia. Na correria. Aí a gente parava, meu bem, o projeto, nós estamos esquecendo de orar pelo projeto. Aí orava, aí daqui a pouco vinha de novo,
correria aí, o Espírito Santo sempre estava falando, olha, o Espírito Santo está falando, vamos orar. Em 2020, pé no freio, tudo se acalmou mais um pouco. As pessoas não queriam receber a gente em casa, porque ninguém queria, todo mundo com medo. Quem queria receber? Aí fomos desengavetar. E aí Papai do Céu pôs no nosso coração, nós desenvolvermos um plano de madrugadas de jejum e oração, e de vigílias. E aí nós iniciamos com outros casais que tinham o mesmo propósito, de morar no campo, trabalhar em prol de famílias. E aí Deus foi dirigindo, foi mostrando. 2020 foi um dos melhores anos de nossa vida. Foi o ano que nós decidimos, em janeiro de 2020, estudar e conhecer quem é o Deus Espírito Santo, além da doutrina do Espírito Santo. Quem é o Deus pessoal, que está conosco aqui, o nosso companheiro de jornada, que Jesus deixou como seu maior presente para a gente, depois que ele foi para o céu. E foi um ano incrível, incrível. O melhor ano da nossa vida foi o auge da pandemia, incrivelmente. Aí nós desenvolvemos depois alguns trabalhos. Eu acho que o meu bem vai falar depois dos trabalhos que desenvolvemos em 2020. Foi um ano fantástico. E aí foi o ano que nós decidimos orar pelo projeto, fazer vigílias pelo projeto, jejuns pelo projeto. E Deus foi dirigindo tudo e nasceu o Projeto Lares. E acho que mais para frente talvez a gente faça. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Projeto Lares, né? Esse projeto que ela falou que está orando há muito tempo, né? Já assistimos uma live da irmã Esther, e ela contou um testemunho maravilhoso. Eu quero que vocês vão também contar para a gente esse testemunho. Vamos só ver a pergunta aqui dos nossos irmãos que estão... A primeira pergunta diz assim: como é ser missionário da Igreja Adventista? E fale um pouco sobre a Escola de Profetas. Como é ser missionário? Acho que a gente já falou, né? Já falou. Um pouco, né? Agora falar só um pouco Só ressaltar uma coisa, porque às vezes a nossa igreja ela tem uma visão diferente de ser missionário, né? Acha que você ser missionário é aquela pessoa que não tem mais nada o que fazer, não sabe fazer nada, então vai ser missionário, né? E muitas vezes as pessoas não sequer olham para um missionário assim como uma pessoa digna. E ser missionário para nós é a profissão mais honrosa que existe no universo, porque Deus nos chamou para sermos instrumento nas mãos dele para salvar pessoas. A irmã Márcia já disse que todo verdadeiro cristão ele nasce como missionário no reino de Deus, né? Então, para a gente, eu acho que não existe, como eu falei, eu falo para o meu filho, você pode ser qualquer outra coisa, mas isso é hobby. A sua verdadeira profissão é ser missionário. Então, ser missionário para a gente é ter a oportunidade de representar o caráter de Cristo, sabe? Um pouco mais do caráter de Cristo. Na verdade, todos nós devemos ter essa consciência, né? Que temos que representar o caráter de Cristo, mas ser missionário, assim, é viver pela fé o tempo todo, é ver milagres. Não é uma vida fácil, não é fácil, mas é uma vida de milagres. Então, ser missionário da Igreja Adventista é mais amor e fé o tempo todo. Eu estava lendo hoje de manhã sobre Salomão, e assim, falando que não é por dinheiro que se serve nessa obra, na obra de Cristo, não deve ser. Tem que ser por amor, abnegação, serviço voluntário. Porque, convenhamos, se fosse para ser rico como missionário na nossa igreja, não tem atrativo. Se fosse por dinheiro, nós estaríamos na nossa empresa. Então, assim, é interessante, porque ser missionário, muitas pessoas têm a opção, mas deixam tudo para ser missionário. Então é importante também que a gente diga isso aqui para quem está nos ouvindo, que missionário não é aquela pessoa inculta, que não sabe fazer nada da vida. Vai ser missionário. Não é assim. São pessoas que têm várias opções. Elas podem decidir, elas decidiram por aquilo, elas decidiram seguir o chamado de Deus. Outra coisa que a gente sempre observa, eu e meu esposo, que a gente dá muito valor ao missionário. Nós damos muito valor. E por onde a gente passa, nas igrejas que a gente passa, a gente tenta desenvolver ou despertar essa consciência nas pessoas. Que missionário não se trata de qualquer jeito. Não se põe em qualquer lugar para dormir. Não se dá qualquer comida. Porque se pessoas que trabalham para seres humanos, a gente recebe bem, a gente quer dar uma melhor comidinha, um melhor cantinho para dormir. Imagina quem trabalha para o Deus do Universo. Mas infelizmente nós temos essa consciência. Bota lá no fundo da igreja, põe lá no quartinho, qualquer coisa come. Não é assim, gente.
Missionário tem que ser tratado com muito respeito, muito respeito. E nós tratamos nossos companheiros missionários com muito respeito, porque já vimos amigos nossos missionários passar necessidade alimentar. E isso aperta o coração da gente, sabe? Então, se alguém merece honra por trabalhar para pessoas do mundo, mais merecem honra aqueles que trabalham para Deus. Em qualquer ramo, sendo missionário, sendo qualquer ramo que trabalhe para o Senhor Deus, acho que ainda merece mais honra do que aqueles que trabalham para seres humanos. Mas assim, eu digo isso de forma de honra, de respeito à pessoa, porque a honra mesmo é só para Deus. Então, respondeu essa pergunta. Agora, eu queria que os irmãos falassem, já deram uma palhinha pra gente do projeto Aras, né? Do projeto Lares. Tem mais uma pergunta? Tem mais duas. Tem mais duas? Vamos lá, então. Tem uma pergunta de um pai ali que tem duas crianças pequenas e eu acho que eles têm um desejo de ser missionário também. E aí ele pergunta assim, no começo, né, da missão de vocês levavam os filhos com vocês, né, que já tinham filhos pequenos? É isso que ele perguntou. Sim, quando nós deixamos para ser, a gente tinha, nosso filho a gente tinha que levá-lo. Né? Tinha 4 ou 5 anos? Ele tinha acabado de fazer 5 anos. 5 anos. Ele fez 5 anos em agosto, nós fomos para a escola em setembro. Para a escola de profetas, alguém perguntou aí sobre a escola. Nós passamos na escola, acho que cerca de 6 anos e meio, se não me engano. Fomos em 2009, passamos 13 meses como alunos, porque antigamente, quando a gente chegou, nós somos da primeira turma, era 3 meses do curso, era intensivão mesmo, porque no Nordeste tinha 650 cidades sem presença adventista e o presidente pastor Giovanni queria avançar. Pensa em um homem missionário, queria avançar. Então, em 3 meses formava os alunos da escola e o sonho dele era mandar esses alunos para todo lugar. Embora vou voltar, quando a gente recebeu o chamado, aceitou, foi sem garantia. E aí 3 Já meses, fazíamos esse trabalho. e 3 meses na escola, e aí nosso chamado só chegou com 6 meses depois, quase 1 ano. A gente ficou ali esperando. Na escola missionária. Na escola, não foi fácil. A gente viu os nossos amigos indo e a gente ficando. Indo e a gente ficando, porque nós íamos para Jijoca de Jericoacoara. Aí tinha alguns trâmites para fazer, que eles precisavam fazer, levar nossas coisas, tal, conseguir um lugar. E estava demorando. Quando foi o mês de junho de 2010, nós fomos e chegamos no Ceará. E depois do Ceará, de Jijoca de Jericoacoara, passamos 1 ano e meio lá. Nosso filho cresceu na missão, ele visitava conosco, ele dava estudo bíblico conosco, ele fazia férias. Tudo o João Lucas fazia ali conosco. E a Fabi do lado também. A Fabi já era adolescente. A Fabi chegou na nossa vida nesse período. Ela foi para a escola de profetas também, uma adolescente. O sonho de ser missionária. De menor, se formou e como vai agora para o mundo de menor. Aí a mãe dela nos deu a guarda provisória, a Maísa nos pediu se nós nos incomodaríamos de levar ela conosco. A gente falou de forma alguma e ela foi com a gente. Aí ficou filha até hoje. Quando nós chegamos em Jijoca, nós sentamos nós 4, meu esposo, eu, João Lucas e a Fabi, conversamos como é que ia ser o nosso trabalho ali e como ela queria ser tratada. Porque até então ela era uma amiga de escola missionária, uma adolescente. Como é que você quer ser tratada? Porque aqui na nossa família o negócio funciona assim. Mas eu quero ser filha, eu quero ser a filha. E aí foi, tá vendo? E aí foi, e até hoje é filha. História linda. Nós temos um carinho muito grande por ela e ela por nós. Arrumamos o casamento dela todinho, meu esposo entrou com ela. Então, é assim um amor que não tem como explicar. Como Deus põe alguém na sua vida para você amar, não tem como explicar. E ela chegou na nossa vida na fase da adolescência, a melhor fase da vida, né? Na fase da adolescência, para nos ensinar como é que é um adolescente. E depois nosso filho repete a fase da adolescência, ainda está. E todas as
por ele estar nos dando ele como escola. João Lucas é a nossa escola dos adolescentes, porque ele nos fez enxergar melhor essa idade. Eu sou apaixonadíssima por adolescentes e ele tem muita participação nisso, nosso filho, porque através de tudo que enfrentamos, Deus nos ajudou a ver melhor essa idade e a compreender melhor os pais de adolescentes. Porque talvez se a gente não tivesse tido as dificuldades com o João Lucas, a gente fosse mais crítico, mais duro, mais cruéis com outros pais. E não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com essas armas. Ele nos atrai sempre com amor. Então, voltando aqui, passamos 1 ano e meio em Jijoca de Jericoacoara. Retornamos para a escola de profetas, passamos um mês e um pouquinho. Aí a Maísa nos pediu para voltar no Ceará. E voltamos com a 5ª turma no Ceará. Eles estagiaram conosco. Nós ficamos monitorando essa turma 6 meses. Eles se formaram lá no Ceará conosco. Em 2012 voltamos definitivamente para a escola, onde passamos mais alguns anos. Em 2016 saímos da escola e estamos fora da escola até hoje. Isso. E agora nós vamos entrar no projeto Lares. Mais uma pergunta. Só para colocar que hoje nós somos apresentados, né, como missionários da escola. Nós não somos missionários da escola. Não somos mais. Não somos mais, né? Apesar de ter um carinho muito grande com Maísa, Leandro, estivemos lá faz mais ou menos um mês, mas o nosso ministério é completamente independente. Não temos... Agora, só quero voltar um pouquinho sobre os filhos. A gente sempre fala isso quando a gente tem a oportunidade de falar sobre os filhos. Hoje nós faríamos diferente. Alguém tem filhos aqui que quer ser missionário? Hoje nós faríamos diferente. Porque fazer missão com criança precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Você tem que fazer com que a missão seja atrativa para eles, seja gostosa, tenha prazer, seja alegre. E não, assim, tem que ir no passo das crianças e dos animais, como foi. Quando alguém quiser apressar o passo, eu falei, opa, não. Nós vamos no passo das crianças e no passo dos animais, né? Está na Bíblia. E às vezes nós apressamos muitos passos. E o João Lucas tinha que estar sempre correndo para nos alcançar nesses passos. E a colheita veio. A colheita veio. E ela vem mesmo. Nós ainda estamos tendo essa colheita dele, né? Dele dizer assim, eu quero ser tudo, menos missionário. Então é um alerta e uma dica para quem quer ser missionário, que tem a criança. Não é impossível, né, Mar? A Bíblia tem conselho lá. Ela citou o encontro que teve de Jacó com Esaú, né? Que Esaú disse, olha, eu vou acompanhar você com o meu exército, guardar vocês. Eu disse, não, mas tem as crianças, tem os animais com cria pequena, nosso passo vai ser mais devagar. Jacó compreendia, né? Inspiração divina, né? Então é um conselho que tem para... A gente quer transformar eles naquilo que nós somos, né? Isso. E a gente tem que respeitar cada pessoa dentro da sua fase. Isso, porque a gente já anda mais rápido, mas as crianças não andam mais rápido, espiritualmente falando, né? E não deixar eles serem cobrados também por isso, porque aonde a gente chega, isso acontece com os filhos dos pastores também. As pessoas esquecem que são crianças e querem que eles se reproduzam aquilo que nós somos, mas não é. Então uma criança é uma criança, ela vai ter os desejos de criança, vai brincar daquilo. Ah, você não pode, você é filho missionário, você é filho... Não, gente, eles são, acima de tudo, são crianças e estão vivendo aquela fase. Então, algumas coisas que a gente cometeu, não foi tudo, gente. Fique claro que não foi tudo, mas algumas coisas foram tão pontuais que levou ele a dizer isso. Quero ser tudo, menos missionário. Né? Duro, né? Duro, né? Duro. Mas nós estamos orando muito, a gente sempre ora. Eu tenho certeza do chamado dele, que Deus tem para a vida dele. Não sei qual ramo vai ser, mas eu tenho muita certeza disso e eu peço assim a Deus, Senhor, que seja irrecusável. É o meu clamor, que seja irrecusável. Que os erros que nós cometemos, o Espírito Santo repare, que não foram erros assim, propositais. Não foi daqui, vamos fazer, porque não, a gente fez o que a gente achava de melhor que estava fazendo, que estava oferecendo. E hoje eu até agradeço a Deus, irmão, porque eu tenho hoje condição de dizer isso para vocês que estão nos ouvindo, para dizer isso para você que está ouvindo aí do outro lado. Hoje a gente tem autoridade para falar isso, sabe? Então,
Quer fazer missão com filhos? Faça. Deve ser feito. A gente tem conselhos para isso. Mas veja, vá no passo. Não se exceda. Não queira transformar seus filhos naquilo que você é. Cada um tem seu estado de maturidade espiritual. A criança nunca vai corresponder espiritualmente. O adolescente nunca vai corresponder espiritualmente como um adulto corresponde. Então, é equilibrar mais um pouco. E assim, eu vejo que, como falamos, hein, às vezes não é que Deus manda, mas Deus até permite que algumas coisas aconteçam, porque Ele quer reverter, né? O inimigo tenta fazer uma coisa, mas Cristo reverte aquilo ali em bênção. Então hoje a gente vê que nós cometemos, né, algumas coisas que não eram, mas isso serve de experiência. Nós temos experiência hoje para falar para outros pais, para outros missionários que têm filho, né, que trabalhem, mas vejam mais a família, vejam mais os filhos também, deem um pouco de tempo, não deixem de fazer o trabalho seu, mas também dê atenção para eles. E eu tenho a plena certeza, nós passamos, a gente já pregamos que no tempo certo Deus vai dar um ministério. Eu não vejo o nosso filho fazendo uma outra coisa a não ser a obra de Deus. Mas no tempo certo Deus vai dar um ministério dele. Eu me lembro quando meus meninos eram pequenininhos, acho que Ana tinha uns 3, quando eu estava lá em Fortaleza, lá com Cássia, né? Cássia era um ancião da igreja e eu era o segundo ancião. E nós tínhamos nossas criancinhas, a gente falava muito trabalho missionário, e disse, olha só, o primeiro trabalho missionário de vocês é na família. Eu nunca me esqueci disso daí, sabe? Nunca me esqueci disso daí. Sempre a gente procurou fazer o trabalho missionário, mas o primeiro trabalho missionário é com a família. E ser os seus 2 missionáriozinhos, né? E graças a Deus eles estão aí com a gente, né? Não, Newton, mas não era nem que a gente não conhecia isso. Eu sei. A gente até conhecia isso, a gente conhecia, a gente sabia que estava escrito, a gente falava, a gente tinha consciência que o nosso lar era o nosso primeiro campo missionário, mas a gente erra. Nós poderíamos estar conversando. Às vezes pelo desespero, porque a gente sabe o caminho que a gente não é, pelo desespero, às vezes a gente... Sim, mas eu acho que tem muito disso também. A gente, quando vê assim, a situação do mundo, não, com os meus, não quero que aconteça. Então, nós poderíamos estar falando para vocês aqui, para quem está ali do outro lado ouvindo outras coisas, maquiando, mas a gente não gosta de maquiar. Nós tivemos essa situação, temos enfrentado ela com muita oração e temos essa situação dentro do nosso lar, porque nós não somos perfeitos. Apesar de conhecermos tudo, sabíamos tudo, ensinávamos, mas também erramos. Que coisa, né? Erramos também em alguns pontos, a ponto dele dizer isso. Mas nós confiamos naquele que é todo poderoso, que pode todas as coisas, porque Deus sabe das nossas intenções. Nunca foi assim, a propósito. Vamos errar por ruindade. Não, a gente já está fazendo. Não, levar ele para dar estudo bíblico com a gente. Todo estudo bíblico, João Lucas ia, toda visita missionária. Não tinha isso de deixar em casa. Vamos que vamos. Foi a sua experiência, não me contou numa outra live. Sim, era assim que meu pai fazia, né? Então eu comecei a reproduzir. Não tinha um dia dizer assim, não, ele não quer ir hoje, então hoje ele não vai. Não, tem que ir. Vamos que vamos. Então, podia ter parado alguns momentos e dizer assim, por que não quer ir hoje? Está se sentindo mal? Não tá? Só tem adulto lá, você não se sente bem? Quer brincar um pouco com a mamãe? Quer ficar um pouquinho? Não tinha isso. Então vamos. Mais uma perguntinha. Vocês já foram criticados por largar tudo, né? Pra vir Com estudar? Vocês estão eu acho que, como diz, né? O cristianismo é loucura. É loucura para o mundo. Então, assim, até no meio, com todo respeito também, né? Para os nossos amigos e pastores, até no meio pastores, a gente tinha muitos amigos, e já vai abandonar tudo, que loucura é essa, né? Familiares, amigos em si, isso aí, mas eu digo para vocês que foi a melhor coisa que nós fizemos, a decisão mais acertada. Tem mais perguntas? Eu queria fazer só uma pergunta para o irmão. Irmão, ao invés de missionário, por que os irmãos não fizeram um curso de teologia e ser pastor? Essa é uma pergunta assim, vamos ficar à vontade para... Como eu falei, desde que eu era solteiro, eu já tinha trabalhado como um obreiro bíblico, né? Na época eu trabalhei com o evangelista Milton Silva, há bastante tempo. Gosto demais, tenho um carinho muito grande pelo pastor Milton, ele era evangelista da época da Missão Nordeste,
E na época ele aconselhou muito, junto com o pastor Gustavo Pires, né? João, faz teologia, e outros amigos também. Se você fazer teologia, o seu chamado já está garantido. Você vai para estudar sabendo que você já tem chamado garantido. E no decorrer, por onde nós passamos, outras pessoas incentivaram, outros pastores também. Mas assim, eu digo que eu nunca me senti chamado, eu nunca me vi como um pastor. Eu acho que eu sou mais feliz, mais realizado fazendo como missionário, né? Tenho a liberdade de sair, tenho a liberdade de pregar, e enfim, Deus me chamou para ser isso, missionário. Não sentia vocação. Isso. Bom, pessoal, eles têm um projeto Lares, que é um embrião ainda, né, irmão? É um embrião, mas é um projeto maravilhoso. O que me chamou a atenção, irmãos, quando o irmão Ronaldo, foi o irmão Ronaldo que falou de vocês para mim, quando o irmão Ronaldo falou desse projeto, a gente justamente estava trabalhando com as famílias aqui, eu falei assim, então é esse pessoal que nós precisamos trazer. Quando o Ronaldo falou isso daqui, para mim foi assim, sabe? Eu falei, por que você me falou antes? Mas graças a Deus você me falou justamente nesse período que a gente estava mais, nesse que a gente estava mais necessitado, entendeu? De trazer alguém aqui, entendeu? Que trabalhasse com famílias. Então fala desse projeto Lares, irmãos. Vocês já falaram um pouquinho como ele surgiu, né? O desejo que vocês tinham, mas assim, qual é o objetivo desse projeto? Como ela já falou, nós trabalhamos um bom tempo com Lar e Família da nossa igreja. Eu não sei o que algumas pessoas veem, até mesmo a gente sai como missionário, com pouco tempo no local, pessoas começam a nos procurar, abrir a vida delas, dizer que estão com problema no casamento, problema na família, e pede conselho, não sei se tem alguma coisa escrita, alguma coisa. Então, a gente viu que isso não era coincidência. Aonde chegava, as pessoas procurarem, abrir a sua vida, pedir conselho, tudo isso, a gente só sentia que Deus estava nos levando para esse lado, para essa vertente. E foram muitas respostas particulares que Deus foi dando, que a gente começou a sonhar com o projeto, né? Amigos muito próximos com quem nós trabalhamos, e a gente queria dizer, nós, sem falar que a gente vê família com o maior respeito. Família é um projeto de Deus, né? É o projeto que nasceu no coração de Deus. Eu já falei, é uma das bênçãos que nós trazemos, né? Do Éden antes do pecado. E o inimigo tenta. Deus do Éden foi essa, o sábado e a família. O sábado e a família, né? Então o inimigo tenta demais essas duas instituições. E a gente sente que uma família estruturada, um lar bem estruturado, é onde a gente pode mais refletir o caráter de Deus em um mundo que está completamente desfacelado, que não vê mais família como uma solução. A solução de Deus, né? E a solução é Ele, mas Ele usa famílias. Então a gente queria trabalhar em algo que as pessoas pudessem ver que, apesar das dificuldades, como eu já falei, não existe o lar perfeito, não existe o marido perfeito, a mulher perfeita, a esposa, mas nós devemos lutar pelo esse ideal de Deus, a família. Então, apesar de todas as dificuldades, separação, essas coisas, nunca foi da vontade de Deus, né? A bênção do mundo está no lar, e a gente acredita nisso. Então, o projeto Lares, ele vai acolher, o nome significa Lares, né? Lugar de acolher, restaurar e servir. Então, é para acolher famílias. O projeto, como o irmão falou, é embrião. Essa semana, graças a Deus, começou a construção do primeiro chalé. Então, é um lugar no campo, na roça. Não sei quem vai ouvir aí, se é roça que chama, na Bahia chama roça. Aqui a gente chama sítio. É um lugar no campo, onde nós vamos construir a nossa casa, alguns chalés, vários chalés, uma capela para adorar o Senhor, e vamos receber famílias que estão nessa situação de dificuldade, porque o projeto tem um foco. O foco do projeto é restaurar famílias, certo? Então, se é para restaurar famílias, a gente vai receber famílias que estão precisando de restauração. Então, elas vão passar um final de semana conosco, ou no máximo uma semana, porque família você não tem como tirar por muito tempo. Mas assim, que elas vejam através da nossa vida e através de Cristo em nós, que mesmo com limitações, mesmo dois seres humanos diferentes, de lares diferentes, criados de forma diferentes, quando o Espírito Santo está presente como óleo, a engrenagem funciona da melhor forma, da melhor maneira. Então, nesse período de tempo, mesmo curtinho, nós falamos com o Papai do Céu e temos a intenção de que eles saiam de lá
ao menos motivados. A lutar pela Motivados família. a dizer assim, realmente, eu sou um nó cego, você é um nó cego, mas nós vamos continuar com Jesus, com o Espírito Santo, e ele vai desatar todos os nós. Inclusive, ele vai ser a terceira corda, porque o de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Então é isso, o Projeto Lares vai acolher esse público, para que saia de lá com alegria, com vontade de continuar essa instituição tão linda que Deus estabeleceu, que é a família. Não esquecendo que a gente frisa mais uma vez, a gente quer trazer essas pessoas para viver o dia a dia nosso, para saber que nós somos iguaizinhos a qualquer uma outra família. Nós temos os mesmos problemas, mas apesar dos problemas e dificuldades, nós decidimos que com Cristo, com o Espírito Santo, nós iríamos lutar pelo ideal dele. Então não existe uma família perfeita aqui. Eu sou um nó cego que Papai do Céu está trabalhando cada dia mais na minha vida. Ela tem as dificuldades dela, mas apesar de todas as dificuldades, a verdadeira felicidade está em Cristo, né, deixando guiar a nossa família. Então é um método divino. Esse foi um método que Deus usou, né, que combinou ele e o seu filho, né, para que ele viesse aqui e fizesse mais ou menos um projeto Lares com a gente aqui, né? Sim. Ele viveu, né, pessoas como nós, né, com as mesmas debilidades, e deu certo. Sim. Deu certo. Então, para que os ouvintes, os irmãos entendam, então o projeto Lares, pelo que nós estamos entendendo, vai ter um alojamento, né, para os irmãos. Eles vão lá passar um final de semana ou uma semana vendo como Deus trabalha na vida de um casal. Né? O trabalho vai ser isso aí, irmão, com palestras, com orações, entendeu? Trabalho em conjunto com a família, porque nessa vida maluca de corre-corre, que acontece, muitas famílias não têm diálogo porque os dois trabalham, tudo isso. Então, ir tomar um banho juntos, ou em família, ir para a roça também junto em família, ter horário ali de espiritual, ver que a gente pode fazer uma rotina diferente. Nós temos algumas ideias que Deus vai dando, né? Aquilo que já está escrito, por isso a importância da palavra. Então, o que Deus deixou para uma família com relação à saúde? Deus deixou. Como é que uma família pode ter uma saúde melhor? Está escrito. Os 8 remédios que Deus deixou para uma família. Como é que uma família pode ter um equilíbrio emocional e mental melhor? Está escrito. Então, a gente vai resgatar essas verdades, esses ensinos que Deus deixou, trabalhando na família. O emocional, a alimentação saudável, os métodos de Jesus, a educação dos filhos. O que é que Deus deixou escrito sobre a educação de filhos? Está escrito, tem orientação para isso. Nós vamos resgatar essas orientações que estão escritas na palavra, no Espírito de Profecia, e apresentar às famílias. Como é que resolve o conflito? Quando acontece a briga, a discussão, como é que resolve o conflito? Jesus deixou a orientação, como é que resolve? Ele pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos. Ele falou, é assim que resolve o problema. É assim que resolve o problema. Fazer tudo. Hoje falamos um pouquinho sobre isso, né? Não é dizendo se assim... ele tivesse sido a causa. Sim. Ele não era a causa, pelo menos ele era a solução, mas ele mesmo. Não é dizendo, eu tenho a razão. Ele fala, não, vamos lá. É assim que resolve. Pega a bacia, pega o pano, a gente resolve o problema em casa dessa forma, se humilhando, pedindo perdão, ainda que tenha sido ofendido, assim como Jesus fez. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhar lá. Vamos fazer comidinha juntos, vamos plantar uma alface juntos, vamos plantar giló, amo giló, vamos plantar giló juntos. Ele também né? Agora, não, tem uma pergunta que não quer calar, olha só. Fazer culto, imagina fazer culto junto, em família, que hoje o altar da família está muito derrubado. Precisa reerguer o altar da família. Irmãos, olha só, vocês já disseram que estão vivendo pela fé, né? Não tem nenhuma ajuda direta da igreja, né? Ou seja, não tem um salário como nós temos aqui, né? E um projeto desse é caro. Como que ele será financiado? Como que está sendo? Porque já foi comprado o terreno, né, irmão? Já foi comprado o terreno, já começou a construção. E vocês vieram aqui, entendeu? Não cobraram um centavo da gente. E eu queria que vocês façam com todas as igrejas que convidei. Eu fiquei assim, sabe, irmão? Quando eu convidei eles, eu falei, irmão, me diga qual o valor que a gente tem que pagar. Você não tem que pagar nada. Já pensou, irmãos? Eles vieram aqui e não cobraram um centavo da gente, irmão.
Entendeu? Não cobrava um centavo da gente. Valor do combustível. Só o valor do transporte. combustível, que eu nem passei para a igreja. Entendeu? É tão mínima a coisa que eles pediram que... Então, olha só. Aí, eu queria que os irmãos, com essa fé que tem, que os irmãos têm, entendeu? E também que a gente também possa participar desse projeto, né? Outros irmãos que estão assistindo também, possam participar desse projeto às de alguma vezes, maneira. quando a gente tem assim, ó, você tá com um amigo, você fala assim, vamos ali comer um pastel? Quem tá convidando faz o quê? Ó, Deus falou assim, ó, vocês vão... Nós estávamos num trabalho lá na Bahia, em Jequié, há 3 anos. No último ano nós fomos servir na igreja central de Jequié. Estávamos lá, nós tínhamos nossa manutenção, nós tínhamos o aluguel da casa, água, luz, a comida, estava tudo bem. Porque missionário não precisa, não é missionário, o ser humano não precisa de muita coisa para ser feliz, não. A gente costuma dizer que o que a gente precisa só é roupa e comida. O resto é tudo bônus. E um lugarzinho para dormir, né? O resto é tudo bônus, porque até um lugar para dormir Deus dá, irmã. A casa de um irmão. Ó, a gente tá dormindo na sua casa essa semana, ó, que beleza. Que é o hotel 5 estrelas, né? Ali naquela visão toda linda. Então a gente precisa do básico, muito pouco para ser feliz. Porque na verdade o que a gente mais precisa para ser feliz é Deus. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. É Deus ser o centro da nossa vida. Então, como que funciona? Ele fala, sim, pode falar. Como ela falou, né? Quem chama paga a conta. A gente só precisa confiar, né? Há um amigo que tem uma ilustração que diz que pula que teu pai segura, né? Então a gente tem que fechar os olhos e pular que ele segura, né? E deixar tudo com ele. E assim ele tem feito conosco. Ele pediu para a gente comprar uma terra. A gente disse, mas senhor, comprar terra sem um centavo. E aonde que vai ser essa terra? Nós começamos só a fazermos vigílias e jejum, e perguntar a ele onde é que ele queria que nós fôssemos dar um passo. E começamos a procurar terra aleatoriamente, perguntando se alguém tinha um sítio para vender, sem um centavo no bolso. De repente a nossa filha foi convidada para fazer uma semana do Calvário, e uma pessoa levou ela num sítio, e ela conversando com o senhorzinho gostou e disse, eu vou vender um pedaço de terra para vocês. Ela falou, eu não tenho dinheiro, mas eu vou vender. Então ela entra em contato conosco e diz, olha, tem um senhorzinho que quer vender um pedaço de terra para nós. Ele ainda parcela, como a gente pode pagar, mas mesmo assim ficou um pouco alto para a gente. Então vocês não querem ir junto conosco, porque vocês estão como missionários, mas amanhã vocês vão ficar velhos, que é igual a todo mundo, né? Talvez vocês não tenham mais o mesmo rendimento, vocês vão ter que ter um lugar para voltar. E ela insistiu, a gente comprou, disse, tá bom, eu vou ver esse pedaço de terra. E lá a gente conversando com esse senhorzinho, ele chegou, eu perguntei para ele, só não tem outro pedaço de terra um pouco maior, porque a gente tem um projeto assim, assado, e ele disse, rapaz, vocês nem pagaram, não devem nada, a gente está pensando em mais terra ainda, né? Aí eu disse, beleza, aí oramos e fomos embora, né? Antes de fechar o negócio com ele, numa proporção que era bem menor, então chegaram pessoas para comprar a mesma parte do terreno, porque é muito bonito o local, muita água, as pessoas queriam fazer um bar lá, né? Então, eles pagaram à vista o que o Senhor ia parcelar para a gente em 3 anos. E ele disse, não, eu já dei É um ano, né? Não, seria em 3 anos, mas se a gente pagasse 1 ano, a gente teria desconto. Então, ele fez, olha, vocês, como que você vai vender a eles parcelado, só de pegar? Até a filha disse, mas não tem muita lógica, você já pega esse dinheiro, já sabe o que faz, você vai pegar em pedaço até... Eu falei, não, eu já dei a palavra para os missionários. Aí nós fomos embora. Uma semana ela liga, olha, ele está querendo que vocês voltem lá. Eu disse, mas a gente não tem dinheiro para estar voltando lá. Não. Aí a irmã dela fez, vai, quem sabe que tem uma bênção lá. Aí nós fomos. Ele disse, eu estava pensando, eu vou vender outro pedaço de terra para vocês. Né? E ele disse, olha, eu tenho 5 hectares aqui, tá certo? Aí as pessoas voltaram, queriam comprar, as mesmas pessoas queriam comprar de novo. Ele disse, não, eu já dei a palavra para ele. Ele disse, mas rapaz, eu pago à vista, cobriram a oferta. E ele insistiu em vender para a gente com prazo de 1 ano para a gente pagar aquela terra. Então nós fizemos negócio na terra por 55 mil e ele nos deu um prazo de 1 ano para a gente pagar. Já fora o que a gente já tinha comprado parcelado, né? E eu disse, olha, a gente não tem 1 centavo, mas Deus vai pagar essa terra. Então nós não enganamos, nós falamos para ele que a gente não tinha 1 centavo, e ele acreditou. A filha dele, mas pai, não, venda o dinheiro, se eu pego o dinheiro todo. Ele fez, eles vão pagar e vocês vão ver. Então assim... em alguns momentos assim, não foi fácil esperar 1 ano para vir honrar o compromisso, né?
Porque a cada mês era um mês a menos que a gente tinha. A gente tinha um coração apertado, somos seres Contagem humanos, né? regressiva, né? Então foi assim, mãe, era 55 mil para conseguir em um ano, seria mais ou menos 5 mil mais ou menos por mês, né? Então cada 500 reais por mês, né? Não, 5 mil por mês, 5 mil por mês. Mas aí vamos só supor, aí cada mês vocês guardavam 5 mil, né? Não, Era Tá muito vendo, mais se irmão? fosse assim. Ela pela fé. Pela fé, eu tô perguntando isso porque eu já assisti a live dela. Tava chegando perto, ela não tinha ainda nem um centavo ainda. Mas ela tava chegando perto do prazo que eles tinham dado a palavra deles. Ou seja, Deus falou, você vai ser... Foram muita angústia, mas muita oração. Tinha Senhor, Não se tinha a gente nada não ainda. conseguir pagar, não somos nós não, é o Senhor. O Senhor vai deixar sujar o seu nome, que ele porque fez um negócio assim, no seu ó, é nome. tão interessante. Deus leva mesmo a sério cuidar da nossa vida. É muito E ele incrível. também testa a nossa fé. Isso. Aí no dia que nós voltamos, ele mandou nos chamar, e nós voltamos lá, a gente falou, mas o senhor sabe que a gente não tem dinheiro para pagar, né? Não, eu sei. Mas aí a gente tinha falado para ele, na primeira vez que nós fomos, o propósito da terra. Porque Deus estava nos encaminhando para lá, a gente foi olhar, Deus foi nos dando respostas quando a gente estava andando ali. Como a gente tinha pedido a Deus que um lugar, Deus foi dizendo, mostrando um lugar que a gente pediu a Deus, tá? Aí a gente falou para ele, olha, o propósito desse lugar, por que vocês querem comprar esse lugar? A gente falou, não, porque nós temos o propósito. Aí falamos o projeto Lares para ele. Quando nós falamos do projeto Lares para ele, aquilo era o que ele precisava ouvir. Porque ele tinha falado, ele não é religioso, mas ele fala com Deus. Ele tinha falado para Deus há alguns anos atrás que ele tinha o sonho de que nas terras dele acontecesse alguma coisa, que ele não chamava de projeto, mas ele falava assim, alguma coisa para cuidar de pessoas. Algum projeto para cuidar de pessoas, de crianças, de família. Aí quando ele ouviu, por que a gente queria comprar aquela terra? Porque Deus estava nos mandando ali, nos orientando, mostrando que era ali, tal e tal e tal. Ele acreditou mais do que muitos adventistas. E pra quê? Aí ele falou, aí ele pronto, aí ele aceitou vender. E muitas vezes ele teve, algumas vezes ele teve ainda muito mais fé do que a gente, acredita? No filé da terra que ele não vendia, né? E teve uma parte assim que ele acabou nos vendendo, ele não queria vender, não tinha decidido no coração que não venderia aquela Outras parte pessoas já para tinham ido, ninguém. tinha apelado. Para ninguém, porque é a parte que dá no açude, né? Que dá assim na beirada do açude, é bem bom. E ele disse que não venderia a ninguém. E aí nesse dia, quando ele pediu para a gente voltar lá, ele andou conosco na terra toda, mostrou as medidas, os limites da terra. Quando chegou naquela parte de baixo, a gente falou, a gente quer essa parte aqui também. Coloque junto. Ele falou, não, essa aqui eu não vendo para ninguém não. Eu falei, claro que vem, você vai vender para nós, que é para Deus. Você vai dizer que não vai vender para Deus, se isso aqui é algo para Deus, tá aí. Conversamos com ele assim, falamos que Deus estava ali, e aí ele não teve como resistir, né? Aí ele vendeu. Aí a nossa amiga que estava do lado, que é a nossa vizinha pretinha, que inclusive a gente quer mandar um abraço para ela, se ela ver essa live em algum momento, que ela, a casa dela e do esposo, né? A pretinha e o Dindô, é o nosso apoio lá. Nossa, eles têm um coração gigante. Nós não temos nada construído lá e eles que nos abrigam todas as vezes que a gente precisa. Se a gente for lá 4 vezes no mês, eles recebem a gente toda vez com um sorriso, sabe? Com um coração assim grandioso. Aí ela falou pra gente nesse dia assim, não acredito que ele vai vender essa terra pra vocês. Eu não tô acreditando nisso. Porque ele disse que isso ele não venderia pra ninguém. Nunca ele disse que ia se desfazer disso. Eu não tô acreditando, tô arrepiada com isso. E a filha dele, no dia da gente fazer o pagamento da terra no cartório, ela falou a mesma coisa. Olha, se eu falo assim, eu achava que meu pai nunca ia vender, por que ele sabia que nunca ia vender? Eu tô aqui, esse negócio realmente de Deus, para meu pai fazer isso com vocês. E ele é um amigão, sabe, assim, um paizão. Bom, contou o final já, eles conseguiram pagar. Eles conseguiram pagar. Em cima da hora já. Deu um mês antes. Um mês antes, só um Deus mês mandou antes. dinheiro. Nós Entendeu? fizemos esse negócio no dia 21 De agosto. de julho, 21 de julho de 2020, e tínhamos que honrar até 21 de julho de 2021. E aí no dia que nós fizemos o negócio, fizemos uma oração debaixo do pé de mangue, falando, Senhor, o Senhor está vendo o que está sendo feito aqui, o negócio que o Senhor pediu para fazer está sendo feito. Essa promissória, que nem tem a promissória, né? Está sendo assinada no teu
faxineira e ele junto. O seu Gilvan junto. A gente falava, Senhor, nós não temos dinheiro, o Senhor sabe, mas nós estamos aqui em obediência, Senhor, honra o compromisso. E ele assim, amém. 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 Eu falei, oh Deus eterno. Esse vai ser o primeiro aluno do projeto mais. E aí quando faltava no dia 19 de julho, era agosto mesmo, não. É agosto. 19 de julho de 2021, nós demos um testemunho que foi também assim, direcionado por Deus. Nós demos um testemunho para umas 10 mil pessoas. Nós demos o testemunho que a gente não queria dar. A gente não queria dar aquele testemunho naquele ambiente, naquele espaço, porque a gente não queria dar a impressão de que nós estávamos ali falando para nos beneficiar. Ou seja, pedindo dinheiro. Aí a gente não quer, não vamos dar, não. Vocês vão dar assim, não, a gente não quer. Aí o pastor ligou para mim e falou assim, você tem um testemunho e eu não estou sabendo. Você tem um testemunho e não quer contar. Seu testemunho está marcado para amanhã, dia 20. Não era que a gente não queria contar, ele não queria que as pessoas A gente não pensassem. queria, entendeu? Isso. Você vai contar o testemunho amanhã, dia 20. Aí o pastor, amanhã, dia 20. Aí no dia que o pastor marcou para dar o testemunho, o nosso presidente pregou nessa live. Pastor Eliezer Júnior, pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Falei, Senhor, é nessa live. Aí ele pregou sobre missão. Aí, mas aconteceu alguma Foi uma coisa coisa tão lá. gostosa e envolvente que se estenderam Foi. a entrevista. O Aí- testemunho ficou com ele. Ele acabou pregando e testemunhou da vida dele. Aí o pastor ligou pra mim e falou, não deu certo pra hoje, mas amanhã. E amanhã não passa. Dia 21 de julho. Falta um mês. 21 de julho. Aí nós demos o testemunho. Dia 21, dia 19. Não, eu estou confundindo. Nós demos dia 19 o testemunho. Que era dia 18, aí demos dia 19. Aí demos o testemunho, o pastor conduziu de maneira linda o testemunho. Em momento algum se falou assim de pedir dinheiro, não. Mas, irmão, o Espírito Santo faz as pessoas entenderem as nossas necessidades. É incrível. Hoje mesmo, eu estava na igreja, eu vi que um amigo mandou uma mensagem. Um amigo que a gente sempre ora por ele. Mas eu não quis abrir, que eu estava na igreja, estava terminando um slide da pregação dele. Eu falei, não vou abrir. Aí quando chegou aqui na hora do almoço, ele abriu a mensagem. E aí um amigo dizendo assim, eu fui tocado por Deus agora. Eu vou até ler aqui. Só para vocês verem como o Espírito Santo faz as pessoas entenderem as nossas necessidades. A gente não precisa estar pedindo dinheiro, irmão. Deus sabe que a gente precisa, Ele manda. É incrível. Olha o que ele falou assim, ó. Fui tocado pelo Espírito Santo para saber se você está precisando de alguma coisa. Aí, Deus abençoe você e sua família. Quem foi que falou para ele que a gente está precisando de alguma coisa? A gente não pediu. Mas o Espírito Santo foi lá e falou para ele. Pergunta o que é que eles estão precisando. E desde 2020 tem sido assim. Desde que nós saímos de Jequié em dezembro de 2020 para o Lares, para vir enfrentar essa situação toda do Lares, tem sido assim. Os tijolos que nós temos lá, a areia que nós temos lá, a telha que tem lá, tudo é Deus que faz alguém entender que a gente precisa. A gente ora a Deus, manda notícia para os amigos, tem muita gente acompanhando, nossa família, muitos amigos. A gente manda as notícias para tá assim, assim agora, tá. Deus faz as pessoas entenderem. Essa semana, um amigo nosso que está do outro lado do mundo, em outro país, mandou um dinheiro. Quem foi que fez ele entender que a gente precisava? Deus. E aí começou a construção. Deus é lindo. O que é a construção que começou essa semana? Nós estamos muito felizes. Um quarto e um banheiro. É isso, mas nós já estamos tão felizes, porque Deus está fazendo acontecer, sabe? Deus está fazendo acontecer. E assim, Deus é lindo. Aí demos o testemunho dia 19. Testemunhamos. Deus fez as pessoas compreenderem o que a gente precisava. O pastor Wagner foi muito sábio no andamento do testemunho e tal. Deu o nosso número no ar para aquele monte de gente ouvir. Disse, olha, liguem para esse casal. As pessoas estavam pedindo também o número. As pessoas estavam pedindo ali no chat o número deles, tal, número de Pix. O pastor não faz isso, porque esse ministério que a gente trabalha... Não costumamos fazer isso, mas tem pessoas
pessoas estão pedindo o número de vocês. Vocês autorizam a gente dar o número? Assim, e nessa live que a gente participa todos os dias, a gente não tem esse costume de fazer campanha financeira para ninguém. Para ninguém. E eu, sendo uma moderadora da Sala 57, eu não poderia me beneficiar disso. Então, assim, ele disse assim, olha, liguem porque eles precisam muito de oração. Fortaleçam eles em oração. E as pessoas, antes dele falar, as pessoas começaram a pedir, me dá um número. Aí ele pegou e passou o nosso número no ar. Para 10 mil pessoas ouvirem. Irmão, meu telefone simplesmente parou, assim, bombou. Tanta gente ligava para orar, umas senhorinhas, sabe? Velhinhas assim que ligavam para orar com a gente. Era tão lindo, tão lindo, tão lindo. Porque a gente, tem horas que a gente precisa, irmão, não é de dinheiro, é de um ombro, sabe? É de alguém que diga assim, eu acredito, isso não é loucura de vocês. Então, nós tivemos um pastor muito, muito especial pra gente, que foi o primeiro pastor que ouviu isso tudo, pastor Paulo Giovanni. Quando ele ouviu, ele falou, eu acredito. Se eu tivesse dinheiro, dava tudo a vocês. Eu acredito no chamado que Deus fez para vocês. Então isso faz muita diferença, e fez muita diferença. Tem uma senhorinha lá de Salvador que ela ligou e disse assim, eu quero doar 50 reais para vocês. Então aqui não resolvia nem de longe nosso problema de 55 mil. Mas aquilo, sabe, foi tão importante como se ela tivesse doado muito mais do que 55. Então, assim, Deus fez coisas incríveis. Até para esse testemunho acontecer, Deus dirigiu, porque a gente não queria dar. A gente foi a Salvador, para fazer outra coisa lá e acabou dirigindo para esse testemunho. Dia 19, nós demos o testemunho. Dia 21 de julho, nós tínhamos o dinheiro de pagar o sítio. Estava na nossa conta. Eu puxei o extrato da minha conta, tinha aproximadamente... Eu nunca vi tanto dinheiro, irmão, na minha conta. Quando eu puxei o extrato da conta, meu bem foi ao banco, tinha aproximadamente 54 mil reais na conta. E na conta dele tinha mais de 1.000 e pouco. Então, no dia 21, exatamente um mês antes de honrar o compromisso, Deus pagou a conta. Um mês antes. Só vamos fazer uma pausa rapidinho. O telefone tocou, o alarme. A gente perde 3 horas, a gente para tudo que está fazendo, né? O meu está tocando também. E pedindo a Deus que, pelo batismo do Espírito Santo, né? Então, Tinha uma pergunta aqui também. Dá uma pausa. Tá, volta. Depois vocês respondem. Então vamos fazer uma pequena oração rápida, né? Pai eterno, nós queremos te agradecer porque, apesar de imperfeitos, o Senhor tem um carinho, um amor muito grande por nós e vê aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. E como o Senhor, não sei nem se eu posso usar essa palavra, como o Senhor aposta em nós, como o Senhor confia em nós. E nós queremos te pedir que o Senhor nos batize com o Teu Espírito, para que o Teu Espírito faça aquilo que a gente não pode fazer por nós mesmos. Que Ele vá aonde ninguém vai, para fazer o que ninguém faz. Prepara, nos usa, Deus Espírito, nos use, nos transforme em algo que o Senhor possa usar para ser luz e vida na vida de outras pessoas. Obrigado por tudo. Te agradecemos pelo privilégio de sermos usados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então tem sido assim que Deus tem nos sustentado. Ele faz as pessoas compreenderem as nossas necessidades e envia aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes não é o que, assim, Deus envia, Ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. E o que a gente precisa é o que a gente necessita para ser feliz. Só algo que, quando Deus fez esse chamado, antes de tomar uma decisão, eu pedi 3 coisas para Ele. Eu disse, que eu tinha falado antes, falei em outros testemunhos, né? Eu faço o que o Senhor quer. Eu abandono tudo e vou embora. Agora, só tem 3 coisas que o Senhor, olha, minha ousadia, né? Que o Senhor tem que fazer. Né? Então, o Senhor sabe que, enquanto o Senhor me deu, como empresário e tudo, eu nunca desonrei o Teu nome sem honrar um compromisso. Tudo nosso era cash. Eu nunca quis que, antes de qualquer coisa, era tirar o dele, a questão do dízimo, e pagar todos os nossos fornecedores. Depois a gente viu o que sobrava pra gente. Então eu disse, olha, nunca desonrei o Teu nome para dizer, olha, compra, esse crente compra e não paga. Então eu vou te pedir que o Senhor me ajude a
cumprir, né, com os nossos compromissos. Segundo, né, aliás, o primeiro, não me deixe passar vergonha, porque é cumprir os compromissos. Não deixe desonrar o teu nome, por não cumprir os compromissos, só que crente sem vergonha compra e não paga ninguém. E terceiro, não me deixe pedir nada a ninguém. Não é orgulho, nós não vamos pedir nada a ninguém, porque eu acho que é uma desonra a tua obra. Se o Senhor nos chamou, é o Senhor que vai nos dar. Se estiver faltando alguma coisa, nós vamos te pedir. E graças a Deus, nesse período de tempo, Ele tem honrado o compromisso dele. Né? A gente não pede, por isso que o Senhor falou, a gente não pede. Se tiver alguma coisa, a gente tem que pedir para Ele. Agora, se as pessoas se oferecem, aí a gente já entende que isso é resposta de oração disso. E já são quase 12 anos, já são 12 anos, né? Vai fazer 13 anos, ele cumprindo e honrando o compromisso dele, e a gente, nossa. E a gente até pede, irmão, mas é tão bom pedir para os outros. Pedir para os outros, não para nós, né? A gente pede, viu? Olha, a gente tem aí uns projetos de abraçar adolescentes, levar adolescentes para colégio. E a gente pede roupa, pede sapato, pede uniforme, pede livro. E ver se consegue padrinho para um menino, padrinho para outro. E Deus, a gente fala assim, meu Deus, a gente não tem recurso nenhum. Mas o Senhor usa a nossa vida, nossa influência, para abençoar outras pessoas. Isso nos faz muito felizes. Inclusive, agora em maio, na vila próxima do nosso sítio lá, tem uma comunidade bem carente. Nós estaremos fazendo uma ação social lá. Nós já temos dentistas, temos uma pessoa especialista em saúde bucal, nós temos cabeleireiros, nós temos enfermeiros, temos algumas roupas que nós vamos fazer o cabide solidário, né? E temos outras coisas que nós vamos trazer de benefício para aquela comunidade. Então, se tiver alguma roupa, né, alguns irmãos quiserem ajudar também nessa compra, a gente quer arrecadar mais roupa, porque tem pessoas lá que são carentes, então nós estamos fazendo também esse pedido, né? Se tiver alguém, até na live, se estiver escutando alguém, tiver como entrar em contato, nós estaríamos fazendo uma ação social para essa comunidade, porque a gente sempre pensou nos méritos de Cristo, né? A gente não só pode suprir o espiritual, a gente tem que suprir também o físico, social, né? Os méritos de Cristo. Eu queria lembrar algo que eu acabei esquecendo. Nós temos quando nós compartilhamos essa experiência do Lares com outras pessoas, elas abraçaram. Teve um casal também, amigo nosso, casal missionário, que abraçou assim com muito carinho e se sentiram chamados para esse ministério. E hoje eles estão no Espírito Santo, fazendo um trabalho também lá muito bonito. Mas acreditaram nesse projeto de coração mesmo. Largaram tudo em Manaus e vieram para nos ajudar nesse projeto, mesmo a gente não tendo nada a oferecer. Mas eles largaram e vieram, que é o Evandro e a Riane, com 2 filhinhos, a Rebeca e o Evandrinho. É um outro casal de loucos, né? Porque nós compartilhamos nosso sonho com eles, não chamamos, eles disseram, a gente está ali dentro desse sonho que a gente acredita que é Deus. Eu disse, mas como? Eu não tenho salário, eu não tenho nada, eu não tenho que pagar. Ele disse, não. Ele estava no emprego, pediu demissão, arrumaram tudo, vieram embora, saíram de Manaus, vieram para cá, porque acreditaram nesse sonho também, né? Então, como Deus também faz as coisas. E a gente morrendo de preocupação, mas Senhor, se a gente não tem nem para nós, como é que vai cuidar de uma outra pessoa? Mas Deus sempre cuida, né? Aí eles vieram, passaram um tempo aqui, e quando eles chegaram aqui em Pernambuco, a gente não sem saber como é que a gente vai cuidar de alguém a mais, se a gente nem... Deus providenciou um chamado, eles passaram um ano trabalhando no campo missionário, ali pertinho de Camusim. Aí Deus providenciou tudo que eles precisavam durante esse tempo, casa, comida, uma bênção. E agora eles estão servindo no Espírito Santo, também lá como uma bênção. E além deles 2, tem a nossa filha e o esposo, né? Então, se o Papai do Céu encaminhar tudo como eles também pensaram desde o início, nós vamos ser vizinhos lá. O projeto vai ter o apoio dessas 2 famílias, além da Pretinha e do Lindor, que já são nosso braço forte lá. Então, irmãos, essa é a vida do missionário, né? Fizemos aqui um resumo. A outra live que a gente assistiu dela tinha mais de 1 hora. Essa aqui já deu 1 hora já? Eu não sei, né? como saber, mas chegou pergunta aqui. Chegou pergunta? Tá, então vamos ver. Chegou a pergunta lá dos nossos ouvintes. Deus queira que seja pergunta fácil, né, irmão? O que fazer com um cônjuge descrente? Como lidar?
Olha, a Bíblia deixa isso bem claro, né? O que é que Paulo aconselha? Se você casou, você antes de conhecer o ministério, você já tinha o seu cônjuge, não deixe. Seu cônjuge vai ser abençoado pela sua vida. Você tem a obrigação, não sei nem se eu posso usar essa palavra, você tem a obrigação de estar orando por ele. A oportunidade, isso. Melhor. Você vai ter a oportunidade de orar por ele e fazer aquilo que você nunca fez. Ó Senhor, me dá inteligência, né? Me dê uma forma. Nós estávamos conversando com a irmã lá, né? E a maneira como ela falou que o pai, né? Como Deus agiu no pai dela, que trabalhou. E a gente vê, olha, Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar de uma maneira tão profunda na tua vida, que se você pedir a bênção do Espírito Santo e trabalhar, que o seu próprio cônjuge vai ver algumas mudanças, alguma coisa que Deus tem feito e vai chamar a atenção dele. Então seja um canal de bênção na vida dessa outra pessoa. A palavra diz que um santifica o outro, né? Isso. O crente santifica o descrente. Se esse é o seu caso, então, como meu esposo falou, peça muito a Deus sabedoria. E uma coisa que não pode faltar é amor. Ame. Porque a gente, como a gente falou aqui, às vezes o desespero de ver os filhos, a gente vai com toda força e quer que, não, tem que ser, tem que ser. Quanto mais a gente bate de frente, mais afasta. Mais afasta. Se torna assim, e cresce uma barreira. Vai se afastando, vai se esfriando, as barreiras vão aumentando. Então, se o caso é que um é crente e outro não é, um é descrente, ame, sirva o tempo todo, ame o tempo todo, peça sabedoria o tempo todo, ore mais, fale menos, ore mais, brigue menos, cada vez brigue menos e ore cada vez mais. É uma receitinha assim, infalível. Nós aprendemos isso assim, bem na pele, numa fase da adolescência do nosso filho. Quanto mais a gente batia de frente com ele, mais estranho nós nos tornávamos dentro de casa. Mais afastados estávamos. Quando nós entendemos que o Espírito Santo falou assim, nem por força, nem por violência. Porque chega um estágio da vida que precisa exercitar mais isso. Tem um momento da vida das crianças, não, que a gente tem que fazer valer o que está escrito, mas chega um momento que eles vão confrontar aquilo que aprenderam, vão nos confrontar, vão até confrontar Deus e nosso argumento já não tem tanto peso. Talvez seja isso também. Às vezes o argumento de uma esposa ou um esposo descrente já não tenha tanto peso. Então vai para o joelho que funciona. Vai lá no joelho, funciona bem. Ora mais, porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Tem mais? Aí chegou. Bom, irmãos, nós vimos que é uma obra gloriosa, né? É uma obra que traz paz, né? Porque os irmãos deixaram de focar essa vida aqui de 70 anos, que todo mundo acha que é só essa vida aqui, mas até no nosso meio. Todo mundo imagina que é só essa vida de 70 anos. Então, o que você tem que conseguir, você tem que conseguir aqui nessa vida de 70 anos. Você tem que conseguir o apoio dos amigos, você tem que conseguir a glória, você tem que conseguir o luxo, a riqueza. O pensamento é esse, entendeu? Então, os irmãos deixaram tudo porque os irmãos fizeram igual a Abraão, né? Abraão, ele não olhava para as bênçãos temporárias, mas o pensamento dele estava na herança eterna, porque essa sim vai ser 70, mais 70, mais 70, mais 70, você vai perder as contas. Vai ser a eternidade. A vida aqui, ela é uma ilusão. E a gente gosta de ser iludido. Isso. Né? Por exemplo, né? Tudo aqui é passageiro, não é nosso. O senhor fala de 70 anos, mas se chegarmos a isso, eu não tenho a certeza hoje que eu durmo e amanhã eu vou acordar. Então eu tiro assim pelo meu sócio, um dos. Ele disse, olha, eu vou construir a casa que eu sonhei. Ele queria reformar a casa dele, fazer essa casa do jeito dele. Eu vou comprar este carro. E eu vou comprar, né, aqui um sítio que ele queria isso. E ele disse, olha, e ele lutou, trabalhou e Deus foi concedendo para ele. Ele reformou a casa do jeito que ele quis, comprou o carro que ele sonhou, né? Pensou até fazer negócio numa terra, mas com pouco tempo ele faleceu. Eu acho que num espaço, nem de um ano foi depois que ele conseguiu tudo que ele queria, ele faleceu. O
que ele leva? O que levou? Graças a Deus que ele dorme em Cristo. Uma pessoa formidável. No dia que Deus chamou ele, foi um sábado, ele encontrou um cantor, ele levou o cantor para tudo que é lugar, estava fazendo trabalho missionário, foi para o hospital, sabe, parecia que é a despedida dele. E à noite levou para uma outra igreja, o cantor veio de um trabalho missionário. Quando chegou em casa, quando chegou numa casa, deixou o rapaz, que ele foi para a casa dele. Quando ele ia deitar, ele falou para a esposa: mas depois tinha uma dorzinha aqui chata no peito, estava incomodando. Tomou um medicamento e foi dormir, né? E acordou de madrugada, passando mal. A irmã dele liga para o irmão dela, que era um outro sócio nosso, e levaram para o hospital e foi fatal. Não voltou mais. Então, o Beto liga para mim, que era o outro sócio: João, vem embora para cá. Não tinha mais nada a ver, não tinha mais dentro da sociedade, mas a gente tinha amizade, a gente tem amigo até hoje. E quando eu saí da empresa, eu não quis nada. Deixamos tudo lá. E Deus tinha chamado para a gente. Eles queriam que eu fosse para cartório, fizesse amigo. Não, é tudo de vocês. A única coisa que eu quero da empresa é que me deposite essa quantia aqui X durante 3 meses, que era muito menos do que o que eu ganhava, só para honrar os compromissos que eu tinha ainda de cartão de crédito e essas coisas. Ele: não, mas é desse jeito que eu quero. Ou seja, a gente tem uma forte amizade, mas e ele disse: olha, vem embora para cá que a Zenildo acabou de falecer. Eu disse: mentira. Ele disse: olha, você não sabe como eu gostaria de estar contando essa mentira para você. Era o que eu mais queria na vida, que fosse mentira, mas é verdade. Vem que estamos precisando de você aqui. Então, eu peguei o nosso filho, ela foi no período na escola, não tinha ninguém, só tinha gente mesmo, e ela teve que ficar, eu tive que ir. E assim, eu fui conversando com o nosso filho. Sabe, filho, como é que é a vida aqui? A vida aqui é uma ilusão. A gente se ilude com essas coisas. Olha, o tio Azenildo correu, trabalhou, correu tudo ali para conquistar o que ele quis e não pôde desfrutar de nada. Em pouco tempo ele deixou tudo isso. A gente se ilude com essa vida aqui de 70, 80 anos, seja o que for, mas se a gente chegasse ao final desses 80, o que a gente leva? E quando fomos dormir, que é o caminho de todas as pessoas, o que a gente leva daqui? Então, infelizmente, a gente desgasta a nossa vida aqui com as coisas que são efêmeras e passageiras. Se a gente soubesse que realmente isso aqui era passageiro, a gente colocaria, o nosso olhar, como o Abraão colocou, na cidade do qual o arquiteto e o construtor é o nosso Deus, onde as coisas lá são eternas. Então, o inimigo tenta nos iludir com as coisas que são daqui, corriqueiras e passageiras. Então, a vida de missionário, ele contou um pouquinho pra gente, Eu sei que todos nós temos vontade de ser missionário, E missionário é assim. Quando a gente lê a vida dos profetas, é mais ou menos o que os irmãos falam. Os profetas não tinham nada. O que é que olha assim? Vou voltar. Eu vim sem nada pra cá e vamos voltar sem nada também. Irmão, toda vez que fala assim de missão, bate nosso coração forte. É uma missão de ser aonde? Se pudesse, a gente ia pra todas. Vai ter uma missão, tá? Vamos. É muito gostoso, é muito gostoso. Nós ainda temos sonho de ser missionários lá na Amazônia, ainda que seja por um curto período de tempo. É um sonho de infância meu. Minha filha foi, a Fabi, passou quase um ano lá servindo na beira do rio. Uma experiência fantástica. A gente não pode mais fazer isso de um ano, porque temos um projeto agora. Mas ainda temos alguns sonhos. Pequeno espaço de tempo na Amazônia, na África. Mas assim, como nós temos o projeto que Deus nos chamou, a gente imagina que para esses lugares, se Deus ainda tiver planos, vai ser curto, missão curta. A gente ir lá igual beija-flor, vai beija-flor e volta. Mas é muito bom, gente. Olha, viver da missão não tem preço. Uma bênção. A nossa família acaba sendo missionária com a gente. É bem interessante, porque eles nos apoiam muito, nos entendem muito. Nossa família é nosso esteio, assim. Aí ficam mandando mensagem: vocês estão onde hoje? Deus abençoe aí, vocês estão na estrada, Deus proteja, Deus guarde, manda notícia, como é que foi aí na igreja? E a gente vai trocando assim mensagens, é muito gostoso. Eles acreditam, sabe? Eles têm assim aquela convicção desse projeto, desse ministério que Deus nos deu. Aí, na medida do possível que eles podem, eles doam cimento, doam. Não é lindo demais? O movimento que Deus faz assim na nossa família também
para nos abençoar é muito especial. Então, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Nós já estamos encerrando a live, né? Quero agradecer aos irmãos, principalmente porque aceitaram o nosso convite, né? Quero agradecer também a disponibilidade, né, dessa live aqui que vai servir para nós, que estamos aqui, e também para quem nos está assistindo, né? Eu sei que vai repercutir muito isso daí. E aí está o convite, né? Para que vocês possam ser missionários. Não integrais, que nem os irmãos, né? Talvez um dia, né? Fazer que nem o irmão, eu fui chamando paulatinamente, né? Mas todo que nasce no reino do céu nasce como missionário, né? Não existe um que nasce no reino dos céus e não é missionário. Se você não é missionário ainda, é porque você ainda não nasceu no reino dos céus. Então, é só a consideração dos irmãos, então, para a gente encerrar Nós falamos um pouco disso hoje, né? Filipenses, né? Tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de missionário, né? Ele deixou o seu lar, eu não deixei nada, porque eu não tinha nada aqui, tudo aqui é ilusão, né? Mas ele deixou a realidade de umas mansões celestiais, com miríades e miríades de anjos lá os servindo, para vir a essa terra ser missionário, para trazer salvação para nós. Então, o sentimento que Paulo expressa nessa carta é que a gente possa também, nessa mesma disponibilidade, saber que nós somos aqui um instrumento nas mãos de Deus e Ele quer nos usar para chegar à vida de outras pessoas, né? Então, independente que você seja chamado para fazer um ministério integral, ou na sua casa, ou na sua igreja, no seu trabalho, saiba que o que você faz como pedreiro, gari, como advogado, médico, isso aí, meu irmão, é um hobby. Que seu verdadeiro trabalho, enquanto estivermos aqui na terra e sermos úteis para o Pai do Céu, é ser missionário, é levar almas para o Reino dos Céus. A nossa gratidão por você nos acompanhar nesta live, acompanhar um pouquinho da nossa história. Nosso pedido é que vocês orem por nós, pelo nosso ministério, por nosso filho, por nossa filha e por todos aqueles que ainda ouvirão o amor de Jesus através de nossa vida. Nossa gratidão aos irmãos aqui de João Alfredo por nos acolherem com tanto carinho, com tanto amor. A gente percebe assim, o amor de Cristo por onde a gente vai, como se já fôssemos família, porque o amor de Jesus é que vai ligando um coração a outro coração. Então, nossa gratidão, Deus abençoe muito a todos, um abraço a todos que acompanharam essa live e os que ainda vão acompanhar. Amém.